Fala galera, muito prazer, meu nome é Eduardo Guedes e atualmente sou desenvolvedor Flutter. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer aqui para o canal, que é o seguinte: eu pretendo recriar componentes de UI UX. Então, deixa eu extrair aqui, jogar aqui no canto, show. Eu pretendo recriar componentes de UI UX. Para isso, eu encontrei essa biblioteca aqui no Figma, onde tem vários componentes e a ideia é eu gravar um vídeo, disponibilizar o código lá no GitHub sobre cada componente desse daqui. Então a gente vai recriar esses componentes no Flutter. Para a gente iniciar, eu vou deixar o link aí na descrição, tanto da biblioteca e tanto do projeto no GitHub. Então, para iniciar, a gente vai fazer esse botão aqui. Para fazer ele, por enquanto no projeto eu não tenho nada, só tenho apenas uma tela preta. E eu fiz algumas modificações aqui no projeto. Eu dei o Flutter Create padrão, eu importei a biblioteca SVG. Aqui na biblioteca, no PubSpec, eu tenho a biblioteca que eu importei o Flutter SVG e eu defini a minha pasta de ícones, que eu não vou usar o próprio ícone do Flutter, eu vou usar o ícone da internet, né? Eu baixei um ícone, na verdade, eu vou usar esse ícone que eu baixei. Então eu tenho aqui assets.icons. Já defini essas duas informações. Agora eu vou fazer o seguinte, lá no meu código, eu vou fazer, a gente vai ter aqui o child e a gente tem um container. No Flutter, a gente tem o container padrão. A gente tem o elevate button padrão. Só que eu não gosto de utilizar ele porque ele é muito fixo para algumas coisas, né? A gente não tem muita abertura para estilizar. Direto no código aqui, bora lá no Figma, para fazer esse botão, nós precisamos saber das propriedades dele, que é qual que é o tamanho, qual que é a largura, a altura, qual que é o arredondamento da borda, aqui com que ele é. Então, no Figma aqui aberto, eu já tenho essas informações. Deixa eu diminuir um pouco mais a fonte aqui. Eu já tenho essas informações. Então, clico aqui, venho aqui na lateral, eu tenho... Deixa eu ligar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, tem que aumentar o Google, mas não consegui. Aqui nós temos a questão da cor. Então a gente seleciona o componente, vem aqui, a gente tem a largura de 227, a altura de 48 e a borda arredondada de 10. Então vamos lá, a altura de 48, a largura de 227 e para colocar a borda arredondada, a gente pode usar o decoration. Dentro dele a gente tem o box decoration e tem o border radius dentro do box decoration. Então aqui dentro a gente vai chamar o border radius circular de 10. E vamos chamar também a cor aqui. Bora colocar um colors para pegar a cor lá no Figma. A gente vem aqui no Figma, clica em cima do componente. Aqui embaixo ele nos dá a cor. Então você clica em cima dele aqui, Ctrl C, e eu vou passar a cor aqui no Flutter em hexadecimal. Color 0xFF, que é o prefixo e a opacidade e a cor que a gente colou lá. Então se a gente dá uma olhada aqui, a gente já fez a parte da forma do nosso container, né? A gente já deu forma para ele. Agora nós precisamos dar uma funcionalidade para ele. Então dentro do container, pode dar dois cliques aqui, envolver ele em um widget. E aqui dentro nós vamos usar o gestor e detector. Dentro dele a gente tem a propriedade onTap. E essa propriedade nós conseguimos colocar uma função aqui. Eu coloquei aqui, vou dar um print hello world. Vou colocar um print teste mesmo. Show. Então se a gente dá uma olhada no nosso código, bora ver como que ele ficou. Ele já ficou bem real. E quando eu clico aqui nele, ele já está escrevendo aqui no console, teste. Então ele já está funcional. Agora precisamos informar a seguinte coisa para ele. Nós precisamos informar o nome e o ícone que ele vai ser usado. Então para isso nós temos a propriedade role dentro do Flutter, que é para alinhar um componente ao lado do outro. Então eu venho aqui no decoration, embaixo do container eu tenho um child, eu tenho a propriedade role, que é um do lado do outro. Dentro do role eu tenho as crianças dele, né, que é os filhos. E aqui eu tenho o seguinte, para a gente usar o ícone, a gente vai usar, se você quiser usar o ícone próprio do Flutter, você pode chamar a propriedade aqui de ícone mesmo. Mas no meu caso eu vou usar o ícone que eu baixei. Então a gente vem aqui e usa a biblioteca SVG
picture.assets. Então a gente está com ela aqui. Aqui dentro a gente passa o caminho do ícone. Então eu vou copiar aqui da pasta, copiar caminho relativo e vou passar aqui dentro. Então passo aqui e show. Além disso, eu vou precisar passar o texto que ele tem. Então a gente vai chamar aqui text. E dentro do text a gente vai colocar o nome. No caso aqui, bottom. E aí nós vamos precisar estilizar ele. Se você quiser alterar a fonte, outras coisas, a única coisa que eu vou alterar aqui, que é a fonte que está lá no Figma, já é a padrão do Flutter, que é a Roboto. A única coisa que eu vou alterar aqui é a cor, né? Então aqui a gente tem o text style. Dentro do text style a gente tem a colors. Aí nesse caso aqui eu vou usar cor em hexadecimal mesmo. Faltou a vírgula aqui. Então a gente já informou o ícone aqui, informou o título e colocou a cor do ícone, né? Então, bora ver o código aqui. Ele já está bem parecido, porém ele já está com as propriedades que tem no botão, porém ele não está alinhado com formas. Então para a gente alinhar, dentro do rol, aqui em cima, a gente tem a propriedade main axis alignment. Então a gente vai envolver isso daqui no centro, que é todos os componentes vai ficar no centro da tela, no centro do que ele está envolvido, ou seja, ele vai ficar no centro do container aqui. Então só da gente fazer isso, ele já resolve o nosso problema. Quando a gente olha aqui, ele já está no centro, porém faltou um espaço aqui dentro deles. Para a gente colocar esse espaço, a gente pode colocar um sizebox.widget de 8, que é o padrão geralmente de UI. Então a gente coloca aqui, já pode dar uma olhada no código, já está exatamente igual ao componente no Figma, né? Se a gente abrir aqui para comparar, está exatamente a mesma coisa, só o ícone que é diferente, né? Claro. Mas fora isso, está exatamente a mesma coisa de um para o outro, entendeu? Então o nosso componente já está pronto. Se você quiser parar por aqui, você já pode pegar isso daqui e colocar no seu código aí. Porém, a gente pode extrair esse componente dessa tela para deixar ele usual sempre. Então, sempre quando eu quiser usar um botão, eu não vou precisar escrever isso tudo. Eu vou chamar um componente que a gente está criando. Então, eu clico aqui, vou extrair o widget e vou colocar um nome aqui qualquer. Você pode colocar o nome dos seus componentes. No caso, eu vou colocar erg.poth with icon, que significa botão com ícone aqui, né? Então, só da gente fazer isso, o Flutter ele já extraiu aqui. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Sempre quando a gente chamar, aqui ele já está sendo chamado, né? Então, sempre quando a gente chamar isso daqui, ele vai continuar funcionando normalmente e vai desenhar aqui na tela. Porém, se eu quisesse um botão com outro nome, então dois botões, eu tenho a opção de login e a opção de registrar. Então, se eu quisesse colocar os dois botões na tela, eu teria que extrair um componente desse aqui para cada. Para resolver isso, a gente vai colocar parâmetros, né? Então, toda vez que a gente chamar esse componente aqui, a gente vai ter que passar por parâmetro algumas coisas. Então, vai ser o título, title. Nós vamos ter também, além do title, nós vamos ter o path icon, que é o caminho do ícone, e vai ter também a função. A função aqui vai ser void function. E o nome da função aqui eu vou colocar function também. Function aqui, show. Agora nós precisamos criar os construtores. Então, dando 2 cliques aqui, clicando no raio, o próprio Flutter já vai criar para você. Que nada mais é do que colocar esse required aqui e chamar ele para ele ficar usual na tela. Agora, onde que está? Eu vou ter que substituir a informação. Então, começar aqui por cima no onTap, não vai ser um onTap, não vai ser uma função definida, vai ser, a gente pode chamar aqui, vai chamar a function e invoca a função para ela ser executada. O caminho do ícone, então a gente pode apagar isso daqui tudo e colocar o path icon, e o título, a gente pode apagar isso daqui e colocar o título.
Agora, nosso código parou de funcionar porque ele está com erro aqui em cima na chamada do botão. Isso porque eu pedi alguns parâmetros e falei que ele é requerido, que ele é obrigatório. Então eu tenho que passar ele aqui. Então eu tenho que passar o title, tenho que passar o caminho do ícone e tenho que passar a função. Então vamos passar aqui. O title vai ser login. Vou colocar o title de registra. O caminho do ícone vai ser o que estava lá antes, né? Então, deixa eu ver se eu tenho copiado aqui. Tem. Só envolver as aspas, as barras. E a função aqui. A função, eu posso passar a função direto aqui dentro também, sem problema nenhum. Só que não vai ficar tão legal, né? Eu passar aqui dentro, já que a gente está organizando o nosso código, para ficar... Você pode passar a função aqui dentro direto, porém para ficar melhor, seria se a gente criasse uma função aqui em cima. Então a gente vai chamar void função teste e invoca ela aqui em cima. A gente aqui vai chamar print teste getS. E aqui embaixo a gente chama essa função aqui. Então a gente só chama exatamente dessa forma. Agora o nosso código ele já vai estar funcionando e vai ficar usual. Ou seja, sempre quando eu quiser um ícone, para ficar mais organizado, a gente pode extrair ele daqui e colocar ele numa pasta separada. Eu já tenho a minha pasta de components, eu vou colocar ele aqui dentro aqui. Cadê? Components. Cadê aqui? Components. Vou criar um arquivo aqui dentro novo. Que vai ser g button underline with underline icon ponto dart. A gente cola o código aqui e importa as duas bibliotecas que usamos. Pode apagar isso daqui. Agora precisamos importar essa tela aqui. Só de vir aqui no Flutter, dar o ponto, ele já importa para você aqui em cima. Então nosso código já está 100% usual. Toda vez que eu precisar, eu chamo esse botão. Para a gente testar aqui, vou envolver esse componente aqui numa cola, para a gente ver um em cima do outro. Eu vou colocar aqui um size box e edit de 50. Isso aqui vocês não precisam fazer não. Agora eu chamei esse botão uma vez, agora eu vou chamar ele outra vez, mas com outro nome. Não vai ser mais register, vai ser login. E aqui vocês passariam o ícone do botão e criariam uma segunda função para ele. Então, da gente deixar dessa forma aqui, já está funcional. E agora a gente tem dois componentes na tela. Agora é só esperar carregar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, nós já temos o componente na tela. Então, o nosso código ficou pronto. Espero que tenham gostado da solução. Caso vocês precisem, eu vou deixar no link do código no GitHub, o link desse código aqui que a gente acabou de criar, e também o link dessa biblioteca aqui, que eu achei ela bem interessante mesmo. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar na descrição, e agradeço a todos que viram o vídeo.